Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 13 até o 21. E é muito importante, meus irmãos, o que Jesus está nos falando hoje. Mas para entendermos melhor, é preciso que nós voltemos para a primeira leitura. A primeira leitura está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1 até o 10º. Lá ele diz assim: irmãos, prestem bastante atenção no que São Paulo está dizendo para nós. Irmãos, nós que somos católicos, ele diz: vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais vivias outrora, quando seguias os deuses, o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. O que é que São Paulo está dizendo? Antes de nós nos tornarmos católicos, nós não seguíamos a Deus, ao Deus único, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós seguíamos o demônio. Nós vivíamos nas trevas. Então ele diz: outrora, antigamente, era assim que nós vivíamos. Nós estávamos mortos, mortos no pecado, e o pecado era esse. Lembremos que no dia do nosso batismo, nós renunciamos ao demônio, às suas pompas, às falsas religiões, e ali, depois da renúncia, nós professamos a nossa fé, e em seguida nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prosseguindo, nós éramos deste número, todos nós. Outrora, nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos, por natureza, como os demais, filhos da ira. Mas Deus que é rico em misericórdia. Mas Deus é rico em misericórdia.
por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. Então, nós vivíamos nesta vida pecaminosa, nós vivíamos nesta vida errada, servíamos ao demônio e tudo mais. Aí Jesus veio e nos redimiu. Ele nos deu a vida, a verdadeira vida. Aí São Paulo está dizendo, é por graça que vós sois salvos. A salvação nossa veio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele não pediu nada, não cobrou nada de nós. A única coisa é que nós nos voltemos para Ele, sirvamos a Ele, que nós possamos conhecê-lo melhor e viver esta vida santa em adoração a nosso Senhor. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Como recompensa, o céu para nós, a vida eterna, a vida divina, a vida com o Senhor. Assim, continua São Paulo dizendo, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar através dos séculos futuros a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação que veio para nós, ela veio por meio de Deus, não é por nós mesmos, não. É Deus que nos dá a salvação. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele que nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então a salvação não vem pelas obras, pelas práticas das obras, pela caridade e isso e aquilo. A salvação vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui São Paulo está resumindo para nós como Deus nos salvou. Deus nos salvou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai envia o seu Filho e o seu Filho na cruz, pela força do Espírito, nos salva, nos redime. Agora nós temos o céu. Jesus veio para nos salvar. Uma vez que eu falei isso, agora nós vamos entender o evangelho de hoje. Lucas 12, do versículo 13 a 21. Olha só como é que começa. Uma pessoa vem e diz, mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Aí Jesus respondeu, homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir bens? E disse-lhe, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Olha só, aquele homem vai em busca de Jesus para que Jesus resolva uma questão de bens e de herança. E Jesus está dizendo, eu não vim aqui para resolver problema de herança de ninguém, não. Eu não vim aqui para resolver problema de bens. Eu vim aqui para salvar. Por isso que eu fiz questão de ler para vocês a primeira leitura, justamente para isso. Jesus veio nos salvar das garras de Satanás. O demônio, o diabo, a antiga serpente, ele quer nos levar para o inferno, porque o inferno foi criado para ele. Então, como nós não tínhamos como nos salvar, Deus veio do céu
à Terra por meio de Jesus Cristo, por meio da pessoa de Jesus Cristo, porque nós adoramos a Santíssima Trindade, um Deus único em três pessoas. Então Jesus não veio aqui para resolver problemas de bens materiais. Claro que Jesus pode resolver, sim, ele resolve, porque ele é Deus, ele já resolveu muitas situações. Mas o foco de nosso Senhor é a nossa salvação. Por isso que Jesus já jogou um balde de água fria nele, dizendo: olha, você toma cuidado, porque você está vindo atrás de mim, porque você está querendo resolver seus problemas de herança. Aí eu vou dizer: se você quer resolver problema de herança, busca um advogado, um bom advogado. Mas não sou eu que tenho que resolver esse problema, não. Cuidado com a ganância. Aí Jesus diz: as pessoas que têm ganância no coração, tome muito cuidado, porque a ganância não salva a alma. A ganância leva a alma para a perdição eterna. Aí Jesus conta esta parábola desse homem que tinha as plantações dele, e aí ele foi muito rico, colocou tudo no celeiro. Agora vamos desfrutar de toda a riqueza que eu tenho, tá vendo? Vamos desfrutar de toda a riqueza, eu vou desfrutar. Aí ele disse, aí o que foi que ele disse para ele mesmo, né? Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus disse, seu louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? De que adianta essa ganância toda? De que adianta acumular tanta coisa, achando que através desse acúmulo de bens materiais você vai se salvar? Um dia nós teremos que ir prestar contas a Deus dos nossos atos. Então, uma vez que Jesus nos deu a salvação, meus irmãos, nós temos que cultivar em nós as virtudes, a fidelidade. Precisamos viver a vida sacramental bem. Precisamos praticar os mandamentos da lei de Deus. Viver uma vida santa. Não é preocupado com os bens materiais. Os bens materiais não salvam ninguém, não nos salva, meus irmãos. Por isso que Jesus ele termina essa parábola dizendo o seguinte: para quem vai ficar todo este acúmulo de coisa? Quando você morrer, de que adiantou você guardar tanta coisa e viver nessa preocupação de uma vida material? Um dia você vai morrer, como eu também, nós iremos morrer. E a salvação ela veio por meio de Jesus Cristo. Jesus, que ressuscita dos mortos, ele nos ressuscita também. Mas a nossa vida precisa estar voltada inteiramente para Deus. Senão, é perdição, é condenação eterna. Como Jesus disse, e lá haverá choro e ranger de dente. Aí Jesus disse, assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Rico diante de Deus significa uma vida inteira voltada para Deus, desapegado inteiramente das coisas deste mundo. Jesus disse, não acumulem tesouro na terra, mas no céu. E o verdadeiro tesouro que nós temos é o nosso Deus, é a vida divina. O que você tem feito da tua vida? Agora mesmo eu me lembrei de uma experiência que eu vivi com um jovem. Ele veio conversar comigo e ele dizia o seguinte, olha, padre, eu vivia uma vida, a minha vida era voltada
inteiramente para Deus. Mas um dia, não sei o que aconteceu, eu comecei a pensar comigo mesmo. Eu preciso ter bens, eu preciso ser rico, eu preciso ter uma vida de riqueza. E o que foi que ele fez? Ele deixou a vida com Deus, deixou a igreja e entrou no mundo do trabalho e começou a trabalhar. E sabe o que aconteceu com ele? Ficou rico, muito rico. É como o homem aqui da parábola. Agora descansa, vida boa, aproveita enquanto é tempo. Era assim que ele estava vivendo. Mas um dia, meus irmãos, Deus quis salvá-lo. Entenda bem o que eu vou dizer agora. Deus quis salvá-lo. E a única forma de Deus salvá-lo seria através da doença. Tem aquele ditado que as pessoas costumam dizer: quem não vem na saúde acaba vindo na doença, ou vem na dor, no sofrimento. Foi isso. Ele foi acometido de uma doença rara. Nenhum médico conseguia entender que doença era aquela. E vai para esse médico, e vai para aquele médico, e procura especialistas e tudo mais. E ele tinha dinheiro para pagar todos os médicos. E vai para lá, e vem para cá, e vai para esse médico, e vai para o outro. E viaja para um país fora, vai para os Estados Unidos, volta e nada. E os médicos não conseguiram entender. E o que os médicos estavam percebendo é que ele iria morrer. Não tinha jeito, ele ia morrer. Porque era uma doença rara e, além de ser rara, ele estava destruindo ele. Aí ele parou e pensou. Ele disse: o que estou fazendo da minha vida? Agora estou rico, tenho dinheiro e nenhum médico consegue me tirar desta doença. E eu tenho dinheiro de sobra para pagar aos melhores médicos. O que estou fazendo da minha vida? Vou morrer. Vou prestar contas a Deus dos meus atos. E eu vivia uma vida feliz com Deus e eu o abandonei. E aí ele estava dizendo: Padre, eu voltei, eu preciso me redimir, eu preciso me voltar, eu preciso voltar para Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Dinheiro não paga a salvação de ninguém. Como diz São Paulo, nós não fomos salvos por meio da prata e do ouro. Na verdade, é São Pedro que fala isso. Nós fomos salvos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que você está fazendo da tua vida? Você está nessa de preocupações com o acúmulo, ganância, está querendo se enriquecer. Para quê? Não é problema a pessoa ficar rica. Não tem problema se você trabalha honestamente e você ficar rico. Não tem problema. O problema é você colocar a meta da tua vida na riqueza. E a nossa meta é nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa meta é o Senhor. A nossa vida está nele. Nós fomos criados para conhecer a Deus, reverenciá-lo, amá-lo, adorá-lo. A nossa vida, ela deve estar submetida a Deus. Não é nós ficarmos colocando a nossa vida na riqueza. Repito mais uma vez. O que você tem feito da tua vida?
Será que Jesus um dia vai dizer para você, ou vai dizer para mim também, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida? E para quem ficará o que tu acumulastes? Hoje terás que ir diante do trono de Deus para prestar contas. E Deus te redimiu e te salvou. E você deu as costas para Ele. E colocou agora o centro da tua vida nos bens materiais. Enquanto a nossa vida deve estar voltada para o Senhor, não sejamos loucos. Não sejamos loucos. Que a nossa vida tenha como centro nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.